A ideia da existência de tecnologias especiais no passado sempre esteve presente entre as pessoas. No entanto, até relativamente pouco tempo atrás, acreditava-se que não havia evidências substanciais, muito menos artefatos, que confirmassem essa ideia. Mas o desenvolvimento da internet facilitou muito o processo de processamento e disseminação de informações, o que permitiu que vários pesquisadores tivessem acesso a todos os tipos de arquivos digitais de fotos antigas. Dificilmente isso foi um descuido da censura, afinal parece haver uma ação intencional para revelar essa informação. Como resultado, entre essas fotos que se tornaram de acesso público, havia algumas que não se encaixavam de forma alguma na versão oficial da história. Por exemplo, eram fotografias de alguns dispositivos estranhos feitos em forma de vasos, taças e esferas. Depois, foi possível encontrar uma quantidade considerável de exemplos do uso desses dispositivos em várias áreas. O caso mais comum de uso deles é a instalação nos telhados dos edifícios. Isso levou à ideia de que o segredo dessa tecnologia está justamente relacionado à atmosfera. No entanto, tudo acabou sendo muito mais complicado e ambíguo, pois o uso desses recipientes vai muito além dos telhados e das estruturas em forma de cúpula. Recipientes semelhantes também são encontrados em móveis comuns ou não tão comuns dentro de casa, em dispositivos de comunicação e em vários aparelhos domésticos. Nos últimos anos, acumulou-se um número considerável de exemplos do uso desses recipientes no passado. Estes são apenas alguns deles. O principal objetivo deles, presumivelmente, era ou gerar algum tipo de energia ou entrar em ressonância. Outra característica extremamente importante da tecnologia perdida, além da geração de energia, era a capacidade de influenciar positivamente a matéria orgânica e inorgânica. Não vamos entrar neste momento nos detalhes de como exatamente isso poderia acontecer. Mas pode-se dizer que esse efeito tornava as pessoas e outros organismos animais saudáveis e felizes, além de neutralizar vírus e bactérias nocivos, ou seja, protegia o ser humano contra parasitas, tanto no plano material quanto no plano sutil. Essas tecnologias se mostraram extremamente inconvenientes para as forças que tomaram o poder em nosso planeta. Uma sociedade próspera e saudável, tanto do ponto de vista físico quanto moral, com acesso a tecnologias de obtenção de energia ilimitada, gratuita e limpa, nunca se encaixou e ainda não se encaixa nos planos dessas forças. Por isso, essa tecnologia foi escondida e esquecida. Vale ressaltar que um aspecto importante também é como esses vasos e os dispositivos que funcionavam com eles eram posicionados no espaço. Praticamente em todos os casos, estamos lidando com um posicionamento geometricamente correto, tanto em nível local quanto no funcionamento de toda a rede de engenharia. À esquerda na foto vemos uma simetria em escala local e à direita uma simetria em escala urbana, os chamados cidades-estrela. O segredo dos vasos analisados está escondido dentro deles mesmos. De acordo com as informações disponíveis, obtidas de várias fontes, dentro dos vasos há uma certa substância, presumivelmente sintetizada com o uso de mercúrio e ouro, e que possui um tom avermelhado, daí um dos nomes, ouro vermelho. Ver sua cor real através de um vaso opaco, obviamente, não é possível, porém seu uso nem sempre se limitava a recipientes opacos. Foi preservada uma quantidade considerável de artefatos incomuns que possuem recipientes para líquidos, os quais atualmente são considerados atributos religiosos. Claro que, atualmente, todos eles estão vazios ou contêm vários objetos estranhos. O conteúdo original só pode ser visto em alguns casos raros. Se ainda é possível duvidar do artefato à esquerda, o da direita inspira muito mais confiança. Talvez esta seja justamente aquela substância mágica que os alquimistas das histórias sobre a pedra filosofal tanto desejavam obter. Ou talvez seja aquele mesmo mercúrio vermelho místico que oficialmente não existe, mas cuja posse pode trazer muitos problemas. Ela foi muito procurada nos anos 90 após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e agora quem a possui pode acabar na prisão. Aqui está uma notícia. A alfândega turca deteve um cidadão da Geórgia que transportava mercúrio vermelho. Ainda assim, é possível encontrá-la em algum lugar, se a substância procurada realmente puder ser criada com ouro e mercúrio. E isso explica bem porque o ouro é a moeda mundial mais confiável e sólida, sendo ao mesmo tempo caro e difícil de obter.
e também porque o mercúrio foi declarado um elemento extremamente perigoso e tóxico, e seu uso doméstico é restrito de todas as formas possíveis. Na verdade, o mercúrio puro é completamente seguro para o ser humano, mesmo se for ingerido. O fato de que esses dois elementos poderiam ser usados juntos para criar essa substância é evidenciado também pelo fato de que o ouro e o mercúrio são elementos vizinhos na tabela periódica, o que indica sua semelhança em nível atômico. No entanto, não é possível encontrar quaisquer instruções claras ou livros que descrevam o funcionamento dessa tecnologia. Talvez, mas será que apenas este testemunho sobre o uso incomum do mercúrio merece ser mencionado? Ela foi retirada de uma revista, mais especificamente da edição de 21 de janeiro de 1888. E, claro, muitos vão se interessar pela tradução do texto. Entre os dispositivos testados para a iluminação de boias, podem se destacar lâmpadas projetadas para queima prolongada, misturas fosfóricas, iluminadores elétricos alimentados por corrente vinda da costa através de um cabo. E uma tinta luminosa mais moderna, uma tinta que absorve luz durante o dia e a emita à noite. O gás comprimido também é usado com grande sucesso. Atualmente, existem boias projetadas como faróis flutuantes, com reserva de combustível para até 6 meses. A ilustração mostra um dispositivo de iluminação projetado para ser usado como auxiliar em boias com sinos e apitos. O princípio de funcionamento baseia-se na geração de eletricidade ao colocar o mercúrio em movimento em alto vácuo ou em um gás de alta tensão. O tubo de Geisler autoexcitado funciona segundo o mesmo princípio. Aqui causa estranheza a frase gás de alta tensão, pois traduzir tension como pressão certamente não é correto, considerando que, no vácuo, a pressão, pelo contrário, é baixa e a definição de um conceito como tensão do gás não é encontrada em lugar nenhum. Ao ver a menção ao tubo de Geisler nesta etapa, poderíamos parar e ficar tranquilos. Afinal, é apenas uma lâmpada de descarga gasosa comum. O princípio de funcionamento dela é que um gás condutor de eletricidade, incluindo vapores de mercúrio, é colocado no bulbo e, em seguida, uma corrente elétrica é aplicada, fazendo com que ele brilhe. Mas não há nada proibido nisso, no entanto. O texto a seguir revela detalhes interessantes. A boia mostrada na imagem foi projetada de forma que toca o sino graças ao movimento transmitido a ela pelas ondas. Esse mesmo movimento é usado para mover o mercúrio que está em tubos em forma de anel, localizados na parte superior da estrutura da boia. Os tubos são feitos para serem muito pesados e resistentes, e cada um deles contém barreiras que fazem o mercúrio friccionar nas paredes. Para garantir o funcionamento constante de um ou mais tubos, eles são inclinados em ângulos diferentes. Um pequeno movimento da boia faz com que o mercúrio se mova circularmente pelos tubos e gere eletricidade suficiente para fazer os tubos brilharem. Portanto, o texto deixa claro que o mercúrio dentro dos tubos não está em estado gasoso, mas sim líquido, pois afirma diretamente sobre o movimento circular do mercúrio em diferentes ângulos e o atrito com as paredes dos tubos. Portanto, isso definitivamente não é uma lâmpada de descarga gasosa. O texto também descreve detalhadamente no início outros tipos de lâmpadas como contraponto, o que exclui a possibilidade de explicar esse fenômeno por fontes de alimentação externas. Os tubos brilham exclusivamente devido ao movimento circular do mercúrio dentro deles. Aqui é preciso notar que ninguém jamais se deparou com propriedades semelhantes do mercúrio, e nem mesmo na internet existe algo parecido que pudesse de alguma forma explicar esse fenômeno físico. Então vamos supor que o mercúrio seja capaz de adquirir propriedades especiais quando recebe uma rotação específica e, talvez, até mesmo uma forma específica. Além disso, o texto não diz nada sobre o material do qual são feitos os tubos e as barreiras, o que significa que talvez parte do segredo também esteja neles. Então, pelo menos aqui há algo em que pensar. No entanto, ao que tudo indica, não se tratava apenas dos recipientes. Em fotos antigas, é possível ver várias variações de colunas, obeliscos e postes que são equipados com recipientes ou com topos específicos. É evidente que todos eles faziam parte de um único sistema de energia. Pelas ilustrações antigas, vemos que essa tecnologia era usada em toda parte, e quando a fotografia surgiu, isso já era no final do século XIX. Tudo isso já havia sido desmontado, os elementos individuais dessas instalações já não funcionavam ou funcionavam de forma limitada.
As colunas, que até recentemente faziam parte da infraestrutura energética, agora estão como postes comuns, onde colam cartazes de propaganda, enquanto os bondes, por sua vez, se movem puxados por cavalos. Na foto pode-se ver que o obelisco está chamuscado na região da ponta. Isso muito provavelmente aconteceu devido a uma falha geral na rede elétrica ou pelo uso incorreto desse equipamento em específico. Quase todas as fotos disponíveis ao público mostram simultaneamente elementos de tecnologias antigas e novas. A razão para isso é que o período em que essas fotos foram tiradas coincide justamente com a época em que estava ocorrendo a transição de um paradigma tecnológico para outro. Esse é o final do século XIX e o início do século XX. Esse período nos é apresentado como uma era de descobertas sem precedentes, como a eletricidade, o telégrafo e o rádio. Mas, na verdade, tudo isso foi apenas uma espécie de reinicialização, durante a qual as pessoas foram empurradas para trás no desenvolvimento e não para frente. Isso foi feito para criar as condições mais adequadas para o controle total das pessoas e a supressão de sua vontade, o que obviamente era impossível com as tecnologias do passado. Observando inúmeras fotografias da antiga arquitetura e dos restos das tecnologias passadas por muito tempo, pode-se notar uma estranheza. Toda a arquitetura daquela época se destaca por uma sofisticação extraordinária e uma atenção minuciosa aos detalhes. Cada tijolo, cornija, coluna, cúpula e todos os outros elementos arquitetônicos parecem estar em uma harmonia invisível uns com os outros. Tudo parece perfeito, exceto por um único elemento, ou seja, justamente esta parte aqui. Não está claro porque esses elementos da construção são vazios em quase todas as edificações. Por que fazer padrões e relevos tão complexos nas paredes e colunas, portas tão bonitas, janelas, telhados? Dar um significado estético a cada centímetro da construção, mas ao mesmo tempo deixar o lugar mais visível e elevado vazio? Mas o sentido aparece se esses forem elementos de sistemas de energia perdidos. No entanto, em outras soluções construtivas dentro das estruturas em cúpula, poderia haver algo mais. Especificamente, os mesmos recipientes com uma substância especial. Podemos chegar à mesma conclusão olhando para esta ilustração. À esquerda, a conclusão da construção da Torre Sul da Catedral de Colônia. À direita, um selo comemorativo do centenário da conclusão da catedral, mostrando o mesmo episódio da construção. À esquerda, vemos um caso raríssimo de instalação de equipamento em uma das colunas, cujo topo nada mais é do que estruturas de cúpula. Nela é claramente visível que os trabalhadores estão instalando algum objeto cilíndrico transparente, muito parecido com um dos recipientes com substância vermelha que analisamos anteriormente. No entanto, em algumas das estruturas de cúpula há recipientes, enquanto em outras não há. O fato de que o conteúdo dessas estruturas desapareceu primeiro indica claramente que estamos lidando, se não com o principal, então com um dos elementos-chave dessas instalações. Talvez esses recipientes pudessem ser substituídos por outra coisa. Pode-se supor que as estruturas em forma de cúpula nos telhados são apenas mirantes e em algum lugar talvez tenha sido assim mesmo. Mas em muitas construções, essa estrutura é pequena demais para que alguém possa sequer se sentar ali. E em alguns lugares, o mirante está presente ao mesmo tempo que a parte da cúpula permanece vazia. A hipótese de que esses domos eram usados para pendurar sinos nem será considerada. Ela é forçada e, na verdade, é ridícula. Um prédio na Espanha. O topo da torre parece como se tivesse sido desmontado para retirar o conteúdo e depois remontado. Por algum motivo, esqueceram e colocaram lá um sino pequeno e desajeitado, como se fosse assim mesmo. Nas fotos, essas partes dos prédios quase sempre estão vazias ou escondidas dentro de uma estrutura fechada, como nestas fotos aqui. Mas nas exposições aparecem exemplares muito interessantes. O problema é que é muito difícil dizer com certeza o que exatamente está mostrado nessas fotos. Isso pode ser tanto uma ilusão de ótica, quanto simplesmente algum objeto aleatório que acabou ficando dentro dessas construções. Aqui está uma estrutura em um prédio em Munique, que é bem diferente de um simples domo. E aqui está um dispositivo em um prédio em Montevidéu, no Uruguai, que realmente não se encaixa em nenhum padrão. E aqui já em outro prédio, também em Montevidéu. Estruturas em forma de cúpula em São Francisco em 1906. Na foto à direita, uma interessante estrutura em cúpula após o triste evento de 18 de abril de 1906. Estrutura em cúpula em um prédio em Barcelona, Espanha.
Veja que interessante essa estrutura piramidal em espiral na Austrália em 1883. Então surgem duas perguntas naturais. Qual função específica esses dispositivos desempenhavam antes de serem removidos em massa e como exatamente eles deveriam ser? As formas. Todos esses exemplos demonstram objetos de forma cilíndrica ou esférica. Se as esferas são potenciais recipientes com substâncias, então o que seriam, nesse caso, os dispositivos cilíndricos? De qualquer forma, esferas e cilindros não são as únicas coisas que podem ser encontradas em construções com cúpulas. Às vezes é possível ver apenas hastes. Isso pode ser um dispositivo de iluminação, suportes, condutores ou outra coisa. Algumas estruturas em forma de cúpula podiam ser luminárias, fontes de luz, mas nem todas as outras estavam em um invólucro fechado. Existem fotografias que mostram estruturas em forma de cúpula com dispositivos estranhos em forma de disco que não se parecem em nada com luminárias. À esquerda está a fotografia, à direita uma ilustração de Paris de 1895. Deve-se supor que naquela época as estruturas em forma de cúpula já estavam quase todas desmontadas, mas aqui estão alguns exemplos de como poderiam ser as instalações de cúpula totalmente equipadas. À esquerda, não se sabe onde a estrutura em cúpula está instalada, à direita, Inglaterra. É evidente que, em ambos os casos, estamos lidando com uma variedade de fontes ou estações de bombeamento. Aqui é importante prestar atenção especialmente ao design da própria estrutura. Essas estruturas eram usadas em toda parte. Essas duas ilustrações mostram instalações de princípio semelhante, mas de tamanho maior. Assim, temos o seguinte quadro. As estruturas em forma de cúpula antigamente continham dentro de si dispositivos desconhecidos para nós, de várias formas, cilíndrica, esférica, em forma de haste e discoide. Com base nos exemplos apresentados, é difícil tirar uma conclusão definitiva sobre os princípios de funcionamento deles. No entanto, sabemos com certeza que uma das formas de utilização deles é a iluminação. Ou seja, todos esses são dispositivos diferentes com o mesmo tipo de geração de energia elétrica. Esses dispositivos eram facilmente escaláveis, usados em residências, alimentando tanto edifícios individuais quanto bairros inteiros e grandes complexos industriais. Dispositivos semelhantes eram as cúpulas de templos e de várias outras construções que hoje são apresentadas como edificações religiosas, em exposições industriais. Eram oferecidas ao público diversas opções de uso dessas estruturas. Os dispositivos eram fáceis de fabricar, a amálgama de mercúrio era barata, e tudo isso podia funcionar e gerar energia por tempo ilimitado. Vemos isso porque todos esses dispositivos eram incorporados à arquitetura e planejados para durar séculos. Avaliem a ingenuidade das pessoas dos séculos passados. Eles ainda achavam que era possível planejar seu futuro para séculos à frente. Hoje em dia, as pessoas vivem cada vez mais o presente e não fazem planos para o futuro a longo prazo. Quem sabe que catástrofe nos espera já amanhã?